Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Estamos começando mais uma aula aqui pelo SEAD para você. Sou a professora Raquel Ferraz e estarei trabalhando com você primeiro ano com o SEAD Play de Matemática. Isso mesmo. Se você ouvir o Play, você vai lembrar de jogos ou de atividades que sejam estimulantes. Isso mesmo. Então, nós vamos trabalhar hoje com a temática da nossa aula, que a Rosângela vai colocar na tela para vocês. Quanto mede? E qual é o desafio de hoje? Bora para o desafio. É uma pergunta. Você sabe que existem medidas convencionais e não convencionais? Professor, o que é isso? Voltando para mim? Não sei, gente, se é para passar no cabelo ou para comer. Mas existem esses dois termos e eles são importantes para que a gente entenda por que existe régua, metro ou outros instrumentos que façam medição e porque ainda existe pessoas que usam as mãos para contar as coisas. Contar no sentido de palmos, né? Para saber quantos palmos tem algo. Por exemplo, a televisão da sua casa, o tamanho da caixa do sapato, o tamanho do teclado do computador. Tudo isso pode ser medido ou com instrumentos específicos ou com instrumentos que você tiver à mão ou seu próprio corpo. Eram como antigamente os homens faziam para contar, para aferir, para medir. Mas o que acontecia? Às vezes eles usavam partes do seu corpo que eram diferentes das partes dos corpos de outras pessoas. E aí vinha, né, a diferença. Pensa um pedreiro tentando medir o espaço de uma parede com as mãos. Aí vem outro pedreiro e vai fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que a mão de um com a mão do outro tem particularidades ou diferenças. Se você aí na sua casa olhar a sua mão e olhar a mão do papai ou olhar a mão da mamãe, você vai ver que elas têm tamanhos diferentes. Então, essas são as medidas não convencionais. Elas não seguem um padrão. E nós temos os instrumentos que seguem padrões definidos. E é o que a gente vai ver na nossa atividade de hoje. Então, bora para a nossa atividade. Mas antes disso, eu quero sugerir a você que assista esse canal aí, esse vídeo que está no YouTube, do Quintal da Cultura, que fala sobre a questão de medir o tempo. Professora, a gente pode medir o tempo? Pode. E aí ela mostra aí para a gente que o primeiro instrumento que a gente pode medir o tempo é o relógio. Os dias da semana, os meses do ano. Então, tudo isso vai trazer para a gente a questão da medição do tempo. Mas eu também posso medir as pessoas. Posso também. Então, vamos ver a nossa atividade de hoje? Então, depois dessa sugestão, que você pode acessar pelo QR Code, temos também uma atividade que você também pode acessar pelo QR Code. Qual a medida? Então, vamos ver um pouquinho desse jogo para a gente entender o que são essas medidas padronizadas e não padronizadas. Iniciando o nosso jogo, nós temos aí um relógio, uma fita métrica, uma balança e um termômetro. Como que a gente sabe que isso aqui é um termômetro? Porque na época que houve todo aquele rebuliço, né? E até hoje ainda existe um pouco sobre a questão da pandemia, nós utilizamos esse termômetro, né? Na entrada de muitos locais, né? Sejam eles religiosos, sejam eles da saúde, nós tivemos que sempre aferir a temperatura. Em algum momento da sua vida, você precisou medir alguma coisa, como, por exemplo, sua altura, seu peso, tempo ou até mesmo a sua temperatura. A seguir, nós temos alguns instrumentos de medição. São esses aí. Escolha a opção em que aparece o nome de todos eles. Então, vamos lá na ordem? Então, tem que ter o relógio, a fita métrica, a balança e o termômetro. Os três primeiras letras não têm todos os instrumentos. Então, nós vamos ficar com a letra D. Tem todos esses instrumentos. Olha, professora, ganhamos um smiley. Aí, depois de você ver esse vídeo, a gente tira algumas informações da questão do relógio. Ela vai falar para a gente que o relógio é formado por três ponteiros, né? Onde o menor vai marcar as horas, o menor vai marcar os minutos, né? E nós temos um que está em movimento constante, que vai marcar os segundos. Então, as marcas entre os números que aparecem no relógio analógico, que é esse relógio que tem números, né, em sua volta, tem uns risquinhos entre os números. Cada marcação dessa vai representar os
minutos. Os minutos começam a ser contados quando o ponteiro maior está no número 12. Então, se eu quero saber uma hora exata, é só olhar onde está o menor ponteiro o menor ponteiro e aonde está o maior ponteiro. Se ele estiver no 12, eu estou marcando uma hora completa. E ele dá exemplo aí de 1 hora e 60 minutos, ou 1 hora, né? Que é o relógio estar no 1, ponteirinho menor no 1, e no 12 estar o ponteiro maior, tá? Então, os minutos começam a ser contados quando esse ponteiro está no 12. 1 hora tem 60 minutos e meia hora tem 30 minutos. Nossa, tia, professora, que tanto de informação. Muita informação, não é? Então, avançamos e vamos jogar pelo menos mais umas atividades. Quando vimos o relógio, é um instrumento usado para medir o tempo. Observe o relógio abaixo e complete as frases. O ponteiro pequeno está apontando para o número, olha lá, número 9. Olha, o ponteiro grande está apontando para o número 12. Então, a gente sabe que é uma hora exata. Então, que horas são? O relógio está marcando 9 horas. Conferimos, ganhamos aí uma boca enrugada, que eu acho feio pra caramba. Avançamos e nós temos aí de novo as unidades de medida. Tanto para tempo, corpo, massa, volume, temperatura. Então, aí, quando eu estou medindo comprimento, qual desses instrumentos eu uso? Eu uso a questão da fita métrica, a balança, um copo de medida, um relógio. Eu uso um termômetro. Qual desses que eu uso para medir comprimento? Ah, se você já foi fazer alguma roupa, você usa a fita métrica. Ou até mesmo para medir, né, espaços, é a fita métrica. Massa. Massa tem a ver com peso, não é? Então, a gente sabe que é a balança que faz esse instrumento que pesa massa. Volume. Quando eu quero saber o volume de algo. Ai, professora, eu acho que é o copo de medida. Tempo. Relógio. Temperatura. Termômetro. Conferimos, acertamos, ganhamos 2 sapinhos lindos, maravilhosos. E agora nós vamos separar. Nós temos uma pessoa em cima de uma balança. Está medindo tempo, temperatura, comprimento ou massa? Isso mesmo, Rosângela, está medindo massa. Rosângela está aqui respondendo tudo. Relógio, eu meço o tempo. Termômetro, muito utilizado para aferir a nossa temperatura, professora. E a fita métrica para medir o nosso comprimento. E nós ganhamos uma bicho preguiça aí, ó, com uma florzinha, 3 figurinhas e 21 moedas. Estamos ficando ricos. Vamos à forca. Instrumento usado para medir o peso das pessoas. Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta desse instrumento. Vamos lá. Balança. Ah, balança. Colocamos, acertamos, menininha feliz, a gente também fica feliz e acabou, Rosângela. Ah, não, a gente queria mais, mas não tem jeito. Vamos voltar aqui para o nosso slide, aumentamos. O que nós aprendemos então hoje? Que existem instrumentos que foram criados para ter medidas padronizadas. Quais são esses instrumentos que a gente viu hoje? A fita métrica, a balança, o relógio e o termômetro. Para quê? Para que a gente tenha padrão naquilo que está sendo medido. Então, hoje, a gente tem aí a fita métrica que vai medir tudo que é comprimento. Então, se você vai construir uma casa, se você vai fazer uma roupa, se você quer saber o tamanho da sua cintura, se você quer saber o tamanho do seu irmão, do seu irmão, seu. Então, a gente usa a fita métrica, é padronizado. Você vai ver que tem um número de início e um número final. Aquele número ele é padrão. Então, todas as vezes que você vai fazer medições, você vai usar ele para fazer as aferições corretas. Ah, professora, balança então serve para a gente saber o peso certinho. Isso aí. Temperatura, termômetro. Ele vai marcar certinho a sua temperatura. Existe um padrão exigido. E se a gente for também fazer a questão do nosso tempo, nós temos aí o relógio, a gente tem as semanas, tem os meses que está lá no nosso calendário. Tudo isso estipula tempo. Então, são vários instrumentos utilizados para que a gente meça com certeza, com segurança as coisas. Então, já vimos aí o que é
algo convencional. Então, é algo que parte de um consenso. Então, as nossas medidas ou as nossas formas de medir são padronizadas para que a gente tenha exatidão daquilo que a gente quer medir. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de assistir os vídeos lá que foram sugeridos, as atividades que foram sugeridas para você jogar também, que você possa acessar e possa partilhar com o maior número de pessoas. Então, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, né? Deixa comentários aí para nós e vou ficando por aqui, mas te espero na próxima aula.